obrigado, Sra. Presidente. Em Portugal, a generalização da precariedade fez-se por duas vias. Uma das vias foram as alterações legislativas que visaram flexibilizar, é esta palavra equívoca que é utilizada no léxico da direita relativamente ao trabalho, mas para flexibilizar as leis laborais. O que é que isso quer dizer? Para desproteger os trabalhadores, para embaratecer e flexibilizar as regras do despedimento, para desregular, por via da multiplicação de exceções, a utilização dos contratos a prazo, para multiplicar estatutos contratuais e formas precárias de relação entre empregadores e prestadores de trabalho. Exemplos, as empresas de trabalho temporário que fazem do negócio de alugar pessoas a sua forma de sobrevivência e que já atingiram o ano passado em Portugal 1.000 milhões de euros de faturação com este negócio de alugar pessoas. Outro exemplo, o outsourcing, que se transformou, na maior parte das vezes, numa pura forma de colocação de mão de obra sem direitos. A outra via da generalização da precariedade foi a transgressão das normas laborais. Foi a banalização total de práticas ilegais em Portugal. Exemplos desta banalização da ilegalidade, por exemplo, a utilização de trabalho temporário para funções permanentes, tão comum em tantos sítios, dos call centers aos hospitais. Outro exemplo, a utilização dos falsos recibos verdes para funções permanentes e para trabalho subordinado. Outro exemplo, a utilização totalmente abusiva dos estágios, pondo estagiários a rodar para funções permanentes e necessárias nas empresas ou nos serviços, não contratando ninguém e beneficiando de mão de obra barata e do dinheiro dos contribuintes a financiar essa precariedade. Outro exemplo, o escândalo dos contratos de emprego e inserção, que são uma vergonha, em que as pessoas ganham uma bolsa de 80 euros para estarem a cumprir uma função que é necessária num instituto ou numa IPSS ou num serviço da administração pública. E este offshore laboral em que Portugal se transformou, em que as leis que existem não são cumpridas e em que a impunidade patronal é a regra, beneficiou e muito da fragilização da autoridade para as condições de trabalho, que é a autoridade a quem cabe fiscalizar e garantir o cumprimento das normas laborais no nosso país. O que é que aconteceu com o PSD e com o CDS? Aumentaram os pedidos de intervenção da ACT, mas diminuiu a capacidade da ACT de responder a esses pedidos. Menos 46 mil estabelecimentos visitados em 2014, por exemplo. E por isso, o que o Bloco de Esquerda hoje propõe é o reforço da Inspeção de Trabalho, porque nos parece que isso é essencial no âmbito do combate à precariedade e da defesa da democracia laboral, do direito de trabalho em Portugal, da vida concreta das pessoas que vivem do seu trabalho. O que nós propomos são 5 coisas concretas. Primeiro, é preciso incluir explicitamente na missão da ACT o combate ao trabalho precário. Segundo, a ACT deve alargar o seu âmbito de atuação à administração pública. O Estado, que se transformou no maior empregador de precários, não pode continuar a dar o pior exemplo e a ACT tem de ter capacidade também de verificar as situações de precariedade na administração pública e no setor empresarial do Estado. Terceiro, que a ACT passe a fiscalizar as situações dos estágios, dos contratos de emprego e inserção, do falso voluntariado, das falsas bolsas. Quarto, que se reforce o número de inspectores para cumprir o rácio de OIT mais 200 inspectores. E quinto, que os sindicatos e as organizações de precários sejam envolvidas neste processo.